Bom, primeiramente, esse vídeo ele é especialmente voltado para aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, estão tendo algum problema para compreender como fazer as atividades de laboratório e não estão conseguindo fazer um progresso muito grande apenas com base nas orientações de texto que tem nas tarefas associadas com o laboratório e também nas perguntas que vão indicando o que você tem que fazer. Vão indicando os passos que você tem que fazer e depois tem a pergunta. Então é isso aí. Você pode também, se você conseguiu fazer bem as atividades do laboratório, conseguiu entender bem direitinho, apenas com as tarefas, você pode ver esse vídeo como sendo uma maneira de você confirmar se o que você entendeu realmente bate 100% com o que a gente vai discutir aqui. Esse vídeo ele não explica 100% as tarefas, mas ele dá um bom direcionamento sobre os pontos principais que você tem que atentar para quando você estiver fazendo as atividades de laboratório. Isso acontece porque você aprende realmente quando você vai fazer sozinho essas atividades. Olá, nós vamos fazer nesse vídeo um comentário sobre a realização das atividades no laboratório. Nós já fizemos um outro vídeo com um tutorial sobre o uso do laboratório. Então a gente não vai abordar nesse vídeo como o laboratório funciona. E sim, a gente vai focar em como realizar as experiências práticas que estão previstas no curso usando o mesmo. O ideal é que você assista esse vídeo, veja de maneira geral o procedimento para tirar qualquer dúvida e depois você faça as atividades conforme previsto na descrição das tarefas do curso. Então, primeiramente, existe um documento que é muito importante, que é a descrição técnica do conjunto motobomba, que faz parte do laboratório. Esse documento começa com figuras que mostram os componentes e depois uma figura que mostra a identificação dos mancais da bomba e do motor. Então, mancal A da bomba, mancal B da bomba, mancal A do motor, mancal B do motor. Depois a gente tem as especificações técnicas de cada um desses mancais. Mancal A da bomba, mancal B da bomba e mancal A e B do motor. Em seguida, a gente começa a descrever quais são os defeitos que são simulados no laboratório. Então, nós temos 5 defeitos. Mancal número A da bomba, um defeito no mancal número B do motor, um problema de cavitação da bomba, um problema de origem elétrica no motor e o desbalanceamento do rotor do motor. Em seguida, nós temos o cálculo a partir de dados entrados no próprio site do fabricante dos mancais de rolamento, das frequências características de vibração desse mancal de rolamento que nós estudamos na parte de teoria do curso. Então aqui a gente tem as frequências características de defeitos para o mancal A da bomba, em seguida para o mancal B da bomba e finalmente para os mancais A e B do motor. Temos então uma tabela que sumariza as principais frequências que podem aparecer nos espectros do equipamento do laboratório no caso de defeitos. Então a gente tem a frequência de rotação do eixo, nós temos as frequências de defeitos dos mancais A e B da bomba e dos mancais A e B do motor, além da frequência da rede, a frequência de passagem das pás. Para o caso de 6 pás, essa bomba tem 6 pás. E a passagem das barras, o motor ele tem 44 barras. Então a gente viu na parte de teoria como essas frequências são calculadas. Bom, sendo que as frequências dos mancais foram calculadas dessa maneira. Então a gente tem aqui numa tabela um resumo da condição da máquina normal e os 5 defeitos e as características globais desses defeitos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora verificar como que dentro do laboratório a gente vai poder identificar essas condições. Primeiramente, quando a gente vai fazer a análise da máquina,
a gente faz primeiro, a gente presta muita atenção nas características de vibração de nível global, que são identificadas aqui nesse gráfico pelo valor RMS, que é mostrado aqui por essa barra horizontal. A gente viu na teoria como é que faz para calcular esse valor RMS. Então, aqui a gente tem o dado mostrado velocidade em milímetros por segundo. Então, essas unidades aqui são milímetros por segundo. À esquerda, a gente tem a amplitude em azul e à direita a gente tem o valor RMS. No espectro, que a gente vai analisar depois, a gente tem aqui os valores, né, de amplitude para cada uma das frequências. Então, essa análise de nível global, nós vimos na teoria que a gente se baseia nessa tabela que existe na norma, né, que é uma tabela que ela faz uma relação entre os valores medidos, RMS de velocidade, e a condição do equipamento, A, B, C ou D. Sendo que no nível A aqui a gente tem vibração pequena, a máquina numa condição nova. B, a gente tem uma condição que é boa, que pode fazer com que a máquina opere a longo termo. No C, a gente já tem um nível de vibração que a máquina ela vai parar dentro de pouco tempo, e no D, essa vibração está crítica. A gente vai subindo aqui o nível de vibração medido, né? Então, são esses valores aqui que a gente vai analisar para a nossa máquina em termos de vibração de nível global. Nosso equipamento ele se caracteriza aqui nessa faixa de máquinas de porte médio, entre 15 kW e 300 kW de potência. E a gente tem aqui, então, esses valores de referência para a condição A, que é uma condição muito boa. A gente tem um valor limite de 1,4 milímetros por segundo. Depois, à medida que a gente vai crescendo, né, a gente tem condições aqui B, que vai até 2,8, e acima de 2,8 a gente tem essa condição C, desde que a base seja rígida. Se a base for flexível, a gente tem a condição C, que começa aqui a partir de 4,5 milímetros por segundo na vibração de nível global. Ok. Então, vamos lá para o laboratório. Então, a gente vai setar primeiramente o defeito zero. Quando a máquina tem defeito zero, os níveis de vibração eles são bastante baixos à medida que a gente vai caminhando nos pontos de medição. Então, a gente vê aqui pelo valor RMS, 0,45 milímetros por segundo. Então, se a gente analisa aqui novamente na norma, né, esse valor é muito pequeno, fica sempre verde. Valores dessa ordem de grandeza. Só se for maior do que 1,4, que vai passar do A para B, se a base for rígida. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma base flexível lá no laboratório. Então, é acima de 2,3 milímetros por segundo que vai passar para o nível B. Então, 1V, 0,45 milímetros por segundo. 1H, um pouco mais de 0,5. 1A, entre 0,30 e 0,35. 2V, um pouco mais que 0,16 milímetros por segundo. 2H, também um pouco mais que 0,16. 3V, 0,45 aproximadamente. 3H, um pouco mais que 0,5. 3A, 0,5. 4V, 0,20, pouco mais que 0,20. E 4H, quase 0,30. Ou seja, valores muito pequenos de vibração de nível global. Então, dessa maneira, a gente pode dizer que a máquina está em condição de operação muito boa. A gente não precisa, normal, né? A gente não precisa se preocupar em analisar os espectros. Agora, quando a gente seta o defeito 1, esse defeito 1, no ponto de medição 1V, a gente já vê aqui que o valor RMS fica muito alto. Ele fica acima de 5,5, quase 6.